Oi, gente! Esse vídeo, então, trata do teste do Q quadrado. Vamos ver, então, mais um exemplo aí de teste de hipóteses. Esse exemplo, eu gosto muito, tá? São dados reais, né, desse artigo aí, tá? De 1987, que foi o primeiro relato, né, de um ensaio clínico. Então, é um estudo experimental, né? Mas que comprovou que a eficácia do AZT para prolongar a vida de pacientes com AIDS. Então, assim, ele é um estudo mega importante, e não só na área da saúde, né? Mas é um estudo que trouxe um resultado para melhorar a vida das pessoas, né? Então, você sabe, nessa época, né? Então, aí na década de 80 surge aí o HIV, né? E infelizmente, aquela coisa, né? Agora até recentemente com a pandemia passamos por algo parecido, né? De aparecer uma doença muito desconhecida e coisa e tal. Então, eu fico até emocionada, né? Ao trazer este exemplo, é um artigo que eu gosto demais. Bom, eu estou simplificando aqui, quem tiver interesse, vocês têm aí os autores, né? Tá? Para procurar a referência completa. Então, aqui eu trago somente uma das tabelas, tá? De maneira bastante simplificada, vamos dizer assim, mas para eu poder contextualizar, então, o exemplo de uma aplicação do teste de hipóteses aí chamado Q quadrado. Então, vejam, então aqui nós temos uma tabela cruzada, uma tabela de contingência que nós vimos em estatística descritiva, no qual as pessoas que participaram do estudo, né, elas estão agrupadas, né, de acordo com ter recebido o tratamento com AZT e ter recebido placebo. E aí, bom, o ensaio clínico, né, significa que ao longo de um tempo se observa algum desfecho, que é o que, né, a gente diz o que aconteceu com aquele sujeito, né? E nesse caso aqui, então, eu estou chamando de situação, né? No final desse período se via se as pessoas estavam vivas ou, infelizmente, tinham ido a óbito, que está aqui como vivo e morto. Então, aqui nós temos a distribuição, né, dos números. Aqui nós temos, então, o quê? Os valores observados, né? Então, por exemplo, eram 144 pessoas vivas, né, que receberam AZT, né? E 121 que receberam placebo, isso entre os 265 sujeitos que estavam vivos lá no final do período do estudo. O total, né, o tamanho da amostra, 282 pessoas, e aqui o número de pessoas que foram a óbito. Eu deixo para vocês, então, alguns segundos aí, enquanto estão assistindo esse vídeo, para essa situação. Como você imagina que tenha sido a hipótese de pesquisa dos autores? Então, reflita um pouco aí, né, sobre, né, essa situação aí exposta. Se quiser, dá um pause aí e fica, né, só aí matutando, né, por uns segundos, minutos, enfim, que seja, para pensar sobre essa hipótese de pesquisa. Porque a partir aí da hipótese de pesquisa, nós vamos traduzir isso para as hipóteses estatísticas, que são suposições feitas sobre os parâmetros. Nesse caso aqui, então, a hipótese nula é π AZT é igual a π placebo, e a hipótese alternativa vai ser o quê? Π AZT é diferente de π placebo. Como é que a gente traduz essa hipótese? A proporção de vivos é igual nos dois grupos, ou seja, tanto faz tratar os pacientes, né, que têm AIDS com AZT ou placebo. Placebo aqui é um medicamento sem efeito, vamos dizer assim, né, a chamada pílula de açúcar, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Então, a hipótese nula aqui, na verdade, está dizendo assim, não importa, né, que tratamento vai ser usado, os pacientes vão viver ou vão morrer na mesma proporção. Quando a gente olha, então, as informações, né, o que nós temos, tá? Esse estudo, então, fez uma observação, né, em que se via a proporção de vivos após, depois, né, de 24 semanas, tá? De tratamento, né? Então, a proporção, né, de sobrevivência de vivos no grupo tratado com AZT foi 0,993, né, ou seja, 99,3% dos pacientes, que são os 144, né, em 145, né, pacientes que receberam AZT, enquanto a sobrevivência no grupo placebo foi de 121
sobre 137, que é 0,883, ou seja, 88,3% dos pacientes que receberam placebo, perceba, 121 sobre 137, né, tinham sobrevivido. O que o teste nos verifica, tá, gente? Aqui a gente já está vendo que descritivamente tem uma diferença. Agora, será que dá para considerar que essa diferença ela é de fato significativa? Ou seja, através de um teste estatístico, está sendo provado que o AZT é de fato uma droga efetiva ou esse resultado é por acaso, tá? Então, nesse teste aqui, né, a gente utiliza, na verdade, assim, então aqui é um teste para avaliar a associação, nesse caso aqui é a associação entre tratamento, né, entre tratamento e sobrevivência, né, tratado com AZT ou placebo, né, e sobreviver ou não. No caso aqui, então, variáveis qualitativas, tá? Duas categorias cada uma das variáveis. Portanto, a gente pode realizar o que é chamado de teste de associação do Q². A estatística do teste nesse caso aqui, né, como o ET aqui, na verdade, a ET está nos trazendo, né, digamos assim, salientando, tá? Essa letra aqui é a letra Q, né, do alfabeto grego, e a gente representa como Q elevado na 2, e por isso é chamado de Q². Nesse caso aqui, eu até coloquei o índice, tá? I, né? Indo de 1 até 4, que é um somatório, onde esse somatório é o quê? É o somatório, né? Dos quadrados das diferenças dos valores observado e esperado, dividido pelo valor observado, esperado de cada uma das caselas. No próximo slide, eu mostro para vocês o raciocínio para a gente chegar no valor dessa estatística do teste. Sempre lembrando que nós vamos resolver isso computacionalmente, o que vai, digamos assim, de certa forma, facilitar bastante a nossa vida, no sentido de não envolver um cálculo lá à mão, mas sempre fica a sugestão, tenta repetir, faz a conta para fixar melhor aí a ideia. Então, aqui no exemplo, né, nós temos uma tabela 2 por 2, uma tabela cruzada. Percebam que aí aparece um novo ingrediente, né, que são valores que estão entre parênteses. Esses valores nada mais são do que os valores esperados, tá? Então, eu mostro aqui para vocês o cálculo do que eu estou chamando aqui de E1, porque é referente a essa primeira célula, né, que é o cruzamento de vivo com AZT. Então, eu estou chamando aqui o valor esperado para a primeira casela, tá? Que deu 136,26. Como que é feito o cálculo de cada um dos valores esperados? É fazer o total da coluna, vejam, do 265, vezes o total da linha, que é o 145, e isso aí dividido pelo total geral, que nada mais é do que o tamanho da amostra, nesse caso aqui, 282. Se vocês forem resolver essa conta, encontrarão o valor 136,26. E aí a gente resolve para cada uma das caselas, encontrando os valores esperados para cada uma, nesse caso aqui, das 4 células ou caselas da tabela, porque é uma tabela 2 por 2, 2 vezes 2 dá 4, é o número de valores esperados. A estatística do teste, então, eu vou trazer uma tabela de contas, tá? Mas foi uma maneira que eu achei interessante para mostrar para vocês, tá? Então, aqui estão os 4 valores observados, que é aquilo que está lá no artigo, né? O 144, 121, o 1 e o 16. Os valores esperados, a diferença do valor, então, observado menos esperado, tá? Aqui tudo preenchido. O quadrado dessa diferença, então, observado menos esperado elevado ao quadrado, né? E aí, aqui, tá? Estou usando aqui, né, uma notação toda assim, enjambrada do PowerPoint aqui, né? Mas cada uma das linhas aqui representa, né, o quadrado do observado menos esperado dividido pelo valor esperado para cada uma das 4 caselas. A soma disso é a estatística, o valor da estatística do teste obtido com esta amostra, que nesse caso aqui deu 15,01, tá? Refaçam essas contas, eu acho que é legal. E aqui nesse próximo slide, né, uma maneira da gente também representar né, então o Q² aí, o Q² calculado é essa soma, que é o 15,01, e nesse caso aqui, o que nós temos? Então agora já temos o valor calculado,
A distribuição de referência aqui é a Q quadrado, por isso que a gente chama teste do Q quadrado. Lá nos exemplos, né, teste para uma média, para duas médias, nós vimos que a gente pode chamar teste T para uma média, teste T para duas médias. Então, há uma referência à distribuição de probabilidade conhecida que é utilizada para a realização do teste. Estabelecer, então, uma região crítica agora é o próximo passo, na verdade é a definição do nível de significância, que eu vou sugerir aqui que a gente considere como 5%, né? E aí, a partir daí, na distribuição de referência aqui quadrado, a gente consegue encontrar o valor crítico, ou seja, o valor que define qual é a zona de rejeição da curva de referência. Eu trago aqui, então, uma figura, essa é a curva de referência de uma Q quadrado, que no caso é com 1 grau de liberdade, não entraremos aqui nesse detalhe. Isso aqui vem de uma tabela, e o valor, ficou fraquinho aqui, mas aí ele tá escrito em vermelho, bem fraquinho, é 3,84. Este é o valor crítico do teste. Ou seja, se o valor da estatística do teste cair para este lado da distribuição, nós temos a rejeição da hipótese nula. Se cair para o lado esquerdo, ou seja, se for um valor menor do que 3,84, não rejeitamos a hipótese nula. Nesse caso aqui, né, então o valor foi 15,01, comparando com o 3,84, esse valor é maior, portanto, rejeita-se, né, ou rejeitamos, ou no caso os autores, rejeitaram a hipótese nula. Em outras palavras, pode ser decidido que existe um efeito, né, existe na verdade evidência de efeito do AZT, ou seja, o tratamento parece que realmente prolonga significativamente a sobrevivência de pacientes com AIDS, né? E isso foi verdade, tanto que desde então o AZT até hoje ele permanece como sendo um dos medicamentos no tratamento de pacientes com AIDS, né? E é no sentido de prolongar a vida, e que bom, hoje com o coquetel, inclusive nós temos uma melhora muito importante na qualidade de vidas que tem AIDS, né? Uma outra maneira, que na verdade a gente já viu em outros vídeos aí dos outros testes, é o olhar para o valor de P, né? Onde P aqui nada mais é da quantidade de área, ou seja, né, a probabilidade calculada aí, que a gente pode na verdade observar a partir do valor calculado da estatística do teste, né? E aqui tem um comentário só interessante, então, né? Então, quando assumimos que a hipótese nula é verdadeira, o teste calcula o valor P. Sempre lembrando que esse valor P ele está valendo a partir do momento que nós estamos considerando que a hipótese nula é verdadeira. No caso deste exemplo, nós estamos supondo que não existe diferença entre tratar com AZT ou placebo, tá? Essa é a ideia, ou seja, de que não há uma associação entre tratamento e sobrevivência. Quando o valor, então, esse P ele é muito pequeno, né, ou suficientemente pequeno, a gente pode concluir que é improvável que a hipótese nula seja verdadeira. E é por isso que a gente rejeita essa hipótese, porque daí o P está sendo muito pequenininho, então assim, não deve ser por acaso. O que deve estar acontecendo é que, de fato, nesse caso aqui, as variáveis são associadas, ou no caso, o AZT tem um efeito, na verdade, né, uma efetividade significativa. E, portanto, a gente conclui a partir do que nos diz a hipótese alternativa. Lembrando, então, que o critério de decisão, né, na comparação de P e alfa, onde alfa tem que ser definido, o valor do nível de significância, né, é aquele que, se P for maior ou igual a alfa, não se rejeita a hipótese nula, e se P for menor do que alfa, rejeita-se a hipótese nula. O que nós temos aqui então, né? Então eu trago uma figura feita no computador, né? Sabendo que o valor da estatística do teste aqui deu 15,02, eu calculei como 15,01, é alguma coisa de arredondamento, né? A área, então a partir desse ponto, veja uma curva, né, que vem daqui, ela não encosta teoricamente, tá? No eixo X, né? Tá? No caso aqui é o eixo daqui quadrado, mas existe uma área ali tão pequena que até o computador coloca como 0,0001, que a gente até refere isso aí normalmente como sendo P menor que 0,001, por exemplo, tá? O que já nos dá a ideia de que o resultado do teste indicou a rejeição da hipótese nula e, portanto, podemos concluir em cima da hipótese alternativa.
Aqui, então, tem, né, a figura do que foi produzido na utilização do Art of Stats. Vocês têm aí, então, o link, né, do vídeo que eu gravei mostrando como que se calcula esse teste, na verdade, a realização do teste Q quadrado com os dados, né, as informações desse artigo. O que está circulado aí em vermelho ficou meio pequeno, tá? Mas aí nós temos que o p-valor é menor do que 0,0001, tá? Que é esse desenho aí, tá? Bom, para concluir aqui essa apresentação, né, tem mais algum comentário sobre o poder do teste, né? Em que o poder do teste é a probabilidade de se tomar uma decisão correta, ou seja, ao se rejeitar a hipótese nula, né? Qual é a probabilidade de estarmos acertando, no caso, pensando que ela é realmente falsa, né? Então, o poder do teste é uma coisa interessante, nós queremos que ele seja sempre alto, né, ao realizarmos os testes de hipóteses, e ele está muito relacionado aqui, tá? Na verdade, ele está relacionado ao tamanho da amostra, ao tamanho do efeito que está se investigando e ao nível alfa escolhido, né? Então, aqui tem uma frase, enfim, que está nesse artigo. Esse artigo também, eu já mencionei ele no vídeo sobre o teste para uma média, mas eu acho que sempre cabe comentar sobre alguma coisa aí que possa agregar para o nosso estudo conhecimento. E aí, nesse sentido de agregar, eu trago aqui sugestões, né, para vocês assistirem os vídeos que estão no Moodle, né, tá? Dos conteúdos desses slides. E eu trago, tá, a ideia de vocês verem, eu coloquei no Moodle um artigo que é sobre o Grey's Anatomy, né? Não sei se tem fãs aí na turma do Grey's Anatomy, mas tem um artigo que mostra resultados de teste de hipóteses, tá? Ele é um artigo curto, eu acho que ele tem só umas 4 páginas, né? Ele tá em inglês, mas eu coloquei lá, tá? Eu destaquei umas 2, 3 partes do artigo, né? Colocando nos comentários para vocês refletirem um pouco aí sobre o que são as hipóteses dos autores nesse artigo. Eu sugiro a leitura porque é bem interessante, tá? Fiquem bem aí, por hoje era isso.